versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Palavra do Senhor. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Continua dizendo ali que os ouvidos dele estão abertos às suas súplicas. Deus é bom, Deus é sempre bom, e Deus é extremamente amoroso. E o nosso assunto de hoje, ele põe em destaque esse grande amor de Deus. Adoção é um ato de amor. Então a nossa reflexão de hoje será sobre a adoção. O que é adotar? Quais são as características do adotado? Quais são os frutos, quais os benefícios que o adotado colhe? A nossa reflexão então terá como foco aí o livro de Efésios, especificamente o capítulo 1. Muito obrigado, Sofia. Obrigado mais uma vez. Essa é do Marquinhos, a outra é minha. Então o nosso foco será no livro de Efésios. O termo jurídico para adoção, nós vamos abordar aí primeiro essa parte. O termo jurídico é esse aí, é um processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente. Gostaria de ter grifado cada uma das palavras especiais, mas quero colocá-las em destaque. Então, o termo jurídico para adoção é o processo legal, existe uma legalidade, existe uma legislação, que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho uma criança de outra pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. O que esse texto aí está querendo dizer? Isso aí é o termo jurídico usado para adoção. Que, quando você adota alguém, você tem que ter condição para tal. Deus nos adotou em amor. Deus tem condições para adotar. Deus tem amor, Deus tem herança para nos dar, Deus tem caráter ilibado, Deus tem princípios que pode nos ensinar. E aí é a mesma ideia do conceito jurídico da adoção, aí humanamente falando, no mundo. Deus possui todos os quesitos básicos e além do que é básico para adotar. Interessante que nós somos adotados. Você sabia que você é adotado? Nós somos adotados. Nós não éramos filhos do Pai. Não éramos. Os judeus eram os filhos de Deus. O judeu era o povo de Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, olha a intermediação do Senhor. Preste atenção aí no tanto que é interessante o papel de Jesus na nossa adoção. Mas por intermédio de Jesus, pelo derramamento do sangue do Senhor, nós fomos comprados para sermos adotados. Vivíamos numa condição de escravidão. E Jesus, com o seu precioso sangue, compra-nos. E Deus, na sua bondade, adota-nos como filhos. Então a adoção é um ato espontâneo de amor e de bondade. E aí uma pergunta natural: qual é a condição, qual é o conceito de adoção? O conceito de adoção é quando alguém receber legalmente uma criança que tem outros pais biológicos. E nós vamos ver daqui a pouco, no texto sagrado, filhos do que nós éramos. E Deus
nos recebeu como filhos. O conceito de adoção é literalmente esse aí, é receber legalmente uma criança que tem outros pais biológicos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. E Deus nos recebe como filhos. A adoção é uma grandiosa expressão do amor de Deus para conosco. Agora, na adoção, antes que a gente traga a aplicação para a nossa vida, é necessário haver a criação de um vínculo jurídico. Isso na adoção, aí, as pessoas que adotam, né, que demonstram essa grande atitude de amor aí. É necessário haver aí uma criação de um vínculo jurídico. E para isto, é necessário o mesmo tratamento e a mesma forma de criação. É isso que a gente precisa entender. Não pode haver tratamento diferenciado entre o legítimo e o adotivo. O ordenamento jurídico orienta que deve haver equilíbrio no tratamento. E é importante a gente entender isso. E deve ser semelhante à criação de um filho natural, independente de relação sanguínea. Então, quando se adota uma criança, nessa cultura aí do Brasil dos anos 30, dos anos 40, adotavam para ser um serviçal. Adotava-se para ser criado como um escravo. Isso aí, existe um ordenamento jurídico, existe uma orientação legal para que essa cultura fosse mudada. Mas Deus nunca nos tratou como no nosso país, eu não sei os outros países, não conheço outras partes do mundo, mas como no nosso país era tratado os adotivos. Deus nunca nos tratou dessa maneira. Deus vê a igreja, e é interessante você entender isso, Deus vê você conforme Ele vê Jesus. Quando Deus olha do céu e vê a igreja, Ele vê ali Jesus. Deus não vê você como alguém que foi adotado para ser um serviçal, como alguém que foi adotado para ser um cidadão de segunda categoria. Deus, na adoção, na extrema ação de amor dele, Ele nos adotou e Ele nos vê e Ele nos trata como a filhos. Deus ama você profundamente. Deus ama você como um filho, e você que é pai, e você que é mãe, sabem perfeitamente como nós amamos os nossos filhos. E Deus, por intermédio de Jesus, e Deus, pela graça da adoção, Deus vê você como um filho. Deus ama você como um filho, e não como um bastardo. É interessante a gente entender isso aí, esse é o exemplo da nossa relação com Deus. Agora, a adoção é um ato deliberado de amor, por quê? Porque é amar quem não foi gerado no ventre, mas foi gestado, a palavra aí é gestado mesmo, mas foi gestado no coração. Então, adotar é amar quem não se gerou, mas quem você amou no coração. Quem você não gestou dentro da barriga, mas quem você gestou no coração. E Deus criou você no coração dele. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado a existência da igreja. A igreja não é plano B. A morte de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus na cruz, não é plano B. Quando Deus viu que perdeu, se Deus não perde para ninguém, mas quando Deus viu que perdeu para o inimigo, usando essa força de expressão aí, Deus veio com um plano B. Nunca, jamais. A igreja não é plano B. Você foi gestado, você foi criado, foi desenvolvido no coração de Deus antes da fundação do mundo. Daí a sua grande importância. Daí o seu grande valor. Você é filho do coração de Deus. Pela adoção, Deus te ama como ama Jesus. Deus valoriza você como valoriza Jesus. E eu e você somos desafiados a entendermos isso e realmente desfrutarmos e responder com a responsabilidade que Deus espera de um filho legítimo, porque passamos a ser filhos legítimos. Você foi gerado no coração de Deus. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que o Alisson já nos leu, eu pus aí parte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo.
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é a coroa de Deus nesse mundo, o ápice de toda a criação. O melhor que Deus tem nessa terra é a sua santa e gloriosa igreja, da qual nós fazemos parte. Deus nos adotou como filhos. Quando adotamos uma criança, eu ouvi o testemunho de uma irmã que tem um amor profundo por um filho dela, que ela escolheu, que ela não gerou, mas que ela escolheu. E o depoimento dessa irmã, o testemunho dessa irmã, me causou impacto. E uma das coisas que ela fala lá é exatamente, em outras palavras, mas é exatamente o que eu estou colocando aí para compartilhar. Quando adotamos uma criança, somos desafiados a recebê-la como um filho biológico, tendo o mesmo cuidado com ela. Isso uma senhora disse no Encontro Nacional Feminino Cristão. Uma irmã testemunhou sobre um filho do coração que ela tem. E exatamente essa análise, essa comparação, eu trago para o que Deus fez conosco. Quando Deus nos adotou, por intermédio de Jesus, Deus passou a nos tratar como um filho biológico. Na verdade, a igreja foi gerada no coração de Deus. Porque Deus tem você como alguém mais do que especial. Aquela mãe, nós tivemos o privilégio de recebê-la na nossa casa, é uma irmã lá do Rio Grande do Sul, e ela ficou lá em casa 3 ou 4 dias, se eu não me engano, quando veio para o Encontro Nacional Feminino Cristão. E ela conversando conosco, conversando com ela, almoçando, jantando os dias que ela ficou na nossa casa, nós percebemos o tanto que ela ama aquele filho. E um filho que, na verdade, ela não gerou. E das conversas dela, eu ficava até querendo interromper, porque eu trazia para o meu coração o tanto que Deus me ama sem eu merecer. Filho da ira, filho da natureza, filho do pecado, como os demais. Mas Deus, por adoção, passou a me amar tanto, passou a me valorizar tanto, passou a me prestigiar tanto, que eu não sinto merecedor da grandeza e do amor de Deus. E é exatamente isso que a irmã falou, que a irmã demonstrou para com o filho do coração dela, que Deus faz conosco. E Deus cuida tanto de nós, que Ele até nos desafia a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Puxa, como é que você fica ouvindo as senhoras, né, Baltazar? Ah, eu tenho ouvido acuradíssimo. E sexta-feira eu estava em casa fazendo o jantar, e a Ieda estava lá na live com as irmãs. E Dona Maria da Luz estava falando sobre ansiedade. Eu estava lá na cozinha, mas eu estava ouvindo elas lá na sala, porque meu ouvido é problemático. Se eu quiser ouvir o que o último aí está falando, se eu parar um pouquinho, eu vou ouvir. E aí, Dona Maria estava falando da ajuda de Deus, da graça de Deus, da providência divina para nós vencermos a ansiedade, que é algo quase que natural, que quase todos nós passamos por isso. Mas o nosso ponto não é esse. O nosso ponto aqui é que no cuidado de Deus, Ele nos desafia a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Assim como um pai que escolheu o filho do coração, que gerou o filho no coração e não no ventre, Deus cuida de nós com uma ênfase muito especial. E é daí eu continuei pensando ainda nas conversas com aquela senhora, lá em casa, qual é a garantia da adoção física? Qual é a garantia que nós temos que aquela criança foi adotada definitivamente por você? Como sabemos que realmente aquela criança foi adotada por uma família? E aí eu vejo características de Deus. Primeira resposta, quando vemos que ela, a criança, recebeu um nome com o mesmo sobrenome da família, não é assim? Geralmente nós observamos que a criança que foi escolhida, que foi gerada no coração e não no ventre, ela recebe o sobrenome da família. Interessante isso. Quando também vemos as características daquela família na criança. A gente conhece algumas crianças que foram geradas no coração e não no ventre, mas que elas
absorveram as características da família, e algumas chegam até a parecer fisicamente com a família que a amou e a escolheu. E daí eu trouxe para a nossa vida, porque o nosso foco aqui é a aplicação. Qual é a garantia da nossa adoção por Deus? O que é que te garante que você foi adotado por Deus? Talvez uma pergunta que você possa se fazer. E aí nós temos um texto bíblico para responder, que o Alisson já leu, mas precisamos voltar nele. Eu até grifei alguns pontos aí. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então a garantia que Deus te dá, o sobrenome que Deus dá a você, é o Espírito Santo da promessa. O selo da sua propriedade de Deus, que você pertence a Deus, é o Espírito Santo que você tem. Então, na verdade, cada um de nós pode acrescentar por sobrenome o Espírito Santo. Assim como uma criança é acrescentada a ela o sobrenome da família, cada um de nós cristãos pode acrescentar aí o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então você pode, talvez não necessariamente procurar um cartório e acrescentar no seu sobrenome aí o Espírito Santo, mas no seu sobrenome, o seu ser foi cunhado com o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você existe, igreja. Preste-me atenção nisso. Como adotivo, como adotado por Deus, como alguém gestado no coração de Deus, você existe para o louvor da glória daquele que te adotou. É importante entender isso. É importante essa relação nos negócios. Deus está sendo glorificado quando eu estou fazendo negócio. Deus está recebendo glória quando eu estou na minha casa fazendo um jantar. Deus está sendo glorificado quando eu estou relacionando com as pessoas no meu trabalho. Você e eu, nós nos tornamos filhos pelo ato da adoção, para a glória do nome do seu Pai. Sabe aquele filho do coração que o pai, que não gerou biologicamente, mas que gerou no coração, olha para ele cheio de orgulho? É isso que Deus tem de você. Deus olha para você cheio de orgulho. E Deus seria capaz até de mandar Jesus exclusivamente para morrer por você, do quanto que você é importante para Deus, dentro aí desse contexto de adoção. E aí, voltando de novo para a adoção física, é escolher o filho de outrem para tornar o seu próprio filho e também o seu herdeiro. É o que Deus fez conosco. Nós éramos filhos da ira, e Deus nos escolheu, e Deus nos tornou herdeiros dele, por amor. Diz Efésios capítulo 2, e eu sintetizei aí versículo 1 a 13, para não ficar muito longo, que ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo os filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, assim como alguém que adota o filho de outrem, Deus nos adotou quando nós éramos filhos da desobediência, quando nós éramos filhos da ira, e Deus nos adotou. Por quê? Porque Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E eu dei uma reduzida aí, e depois você pode ler o texto todo, literalmente, de uma maneira mais literal aí, eu dei uma reduzida para ganhar o tempo. O João também nos mostra que essa adoção de Deus por nós foi tão profunda, e o João escreve isso aí para nós, em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vê o tamanho do amor do Pai, você e eu, nós que não éramos filhos, mas o amor dele foi tão grande,
ao ponto de nós podermos chamá-lo de Pai. E aí, para nossa conclusão, 3 verdades merecem ser destacadas nesse assunto. A primeira delas, a adoção é um ato livre de amor eletivo. Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não é que Deus fez uma seleção, pegou os melhores, não. Deus, na verdade, Ele elegeu todos. Mas pela obediência à palavra, pela submissão a Jesus, você faz parte desse grupo selecionado por Deus. Então a adoção é um ato livre de amor eletivo. A ideia é de eleição mesmo, é de separar alguns. Deus também nos amou de antemão. E Deus nos escolheu soberanamente e nos fez membros da sua família. Preste atenção, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos da família de Deus. Isso não é pouca coisa não, irmão. Isso não é pouca coisa não, sabe? Isso é motivo para você jubilar, para você ter o coração cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de gratidão. Porque você já não é mais estrangeiro, você já não é um simples peregrino, você agora já é da família de Deus. E o segundo ponto que eu quero destacar é que pela adoção nós recebemos um novo nome. E aí você pode ampliar essa ideia de novo nome, de conceito, e vai por aí afora, como a sua mente fértil te capacitar aí a ampliar. Mas eu quero focar num ponto, que pela adoção você recebeu um novo nome. O filho adotivo, ele recebe o nome da sua nova família, eu já falei isso anteriormente, recebe o sobrenome do pai, torna-se filho de fato, com todos os direitos, todos os privilégios e todas as responsabilidades. Mas você recebeu um novo nome, conforme tem na palavra de Deus. E o Espírito orienta a quem tem ouvidos ouvir. Então eu quero desafiar você agora a ouvir. Deixa o celular, deixa a mente vaga, deixa tudo. Ignore até que é o Baltazar que está falando, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Deus dá a você um novo nome por amor a você. Deus adotou você por um amor tão intenso que Ele dá a você um novo nome. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de frisar é que um filho adotivo, ele é herdeiro legítimo do seu pai. Quando alguém é adotado legalmente, não estou falando daquela cultura do Brasil dos anos 30, dos anos 40, que pegavam um menino que não tinha pai, que pegavam uma criança que não tinha mãe e levava para ser escravo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo dentro de um ordenamento legal, dentro de uma obediência, né, de um país civilizado. Um filho legítimo, um filho adotivo, ele é herdeiro legítimo do pai como os outros. O nome dele consta do testamento, assim como o nome dos filhos gerados legitimamente, fisicamente. E o seu nome consta da herança de Deus. O seu nome consta do livro da vida. Você é relacionado como um que pertence a Deus, e isso não é pouca coisa. Então, da mesma forma, toda a riqueza do nosso Pai Celeste nos pertence. Tudo que Deus tem pertence a você. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Na verdade, somos o povo mais rico da terra e o povo mais feliz do mundo. Eu queria desafiar você a ir embora, sair daqui hoje de manhã com essa verdade da palavra de Deus no coração. Nós vamos encerrar com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos ensina algo maravilhoso. Pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Alguns dizem que essa terminologia dá-nos a ideia de paizinho, de chamarmos de papai, de chamarmos carinhosamente alguém que não gerou você, mas alguém que gestou você no coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a entender a adoção do Pai para com a sua gloriosa igreja, para com a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Marcos.